transmissões neste momento, estamos fazendo essa transmissão. Nós vamos falar sobre o profeta Daniel. Nós vamos falar acerca do profeta Daniel neste momento, nessa transmissão ao vivo da nossa quinta aula da matéria Os Profetas Maiores. Então vai se acomodando aí, pegue aí o seu caderno de anotações, você aluno que está participando desta videoaula, é imprescindível que você esteja com a sua Bíblia nas mãos, o seu material didático. Se você não recebeu o seu material didático via PDF, entre em contato conosco pelo telefone da nossa secretaria, que será enviado para você a apostila, o nosso material didático em PDF, para que você possa fazer uso desse material e uma leitura acerca da matéria que nós estamos ensinando. Nós estamos agora na nossa quinta aula sobre os profetas maiores e vamos dar início falando sobre Daniel. Então seja bem-vindo, meu irmão, você que já está conosco aí, que já está acionando, seja muito bem-vindo neste momento, o qual nós estamos aí nesta aula. Glória a Deus, estamos ajeitando aqui. Estamos preparando aqui a nossa transmissão para mim ver aqui os nossos irmãos. Deus abençoe, irmão. Oh, glória. Está conosco aí pela nossa página do Facebook. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe cada vez mais, né? Louvado seja o Senhor. Então vamos dar início à nossa aula neste momento. Meus amados irmãos, pegue aí o seu material didático. Nós vamos começar falando sobre Daniel. Daniel. Tá? Nós vamos falar sobre o profeta maior Daniel. Nós já falamos nas nossas aulas anteriores, essa matéria, a matéria dos profetas maiores. Nós já falamos de Isaías, já falamos de Jeremias, já falamos de Ezequiel. Agora nós vamos falar sobre Daniel para fecharmos essa introdução aos profetas maiores. Lembrando que os profetas maiores são considerados profetas maiores, são 4 profetas maiores e 5 livros na Bíblia sobre os profetas maiores. Mas por que tem 4 profetas e 5 livros na Bíblia? Porque Jeremias, ele escreveu 2 livros. Então nós temos o livro do profeta maior Jeremias e o livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, que nós já falamos em aulas passadas. Então agora nós vamos falar acerca de Daniel. Então você que já leu o nosso material, vamos só situar aqui para sabermos a localização, aonde estava Daniel quando ele começa a sua chamada, quando ele começa a ser reconhecido como profeta, como homem de Deus, como representante de Deus. É interessante e é bom lembrarmos que Daniel era representante de Deus em terra babilônica, ou seja, ele tinha sido levado cativo pelos caldeus, aí por Babilônia, por Nabucodonosor, quando ele então conquista Jerusalém. Então vamos fazer aqui aquele mapinha que sempre fazemos, você possa ter aqui o mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo está aqui. Temos aqui mais ou menos aqui o rio Nilo, né? Temos aqui o rio Nilo, vamos colocar aqui. Aqui se localiza o Egito, ok? Se localiza o Egito. Temos aqui o Mar Vermelho, né? Temos aqui o Mar Vermelho, que ele tem um braço assim. Temos aqui o Mar Vermelho, vamos colocar aqui o Mar Vermelho, Mar Vermelho. Temos o Mar Vermelho. Depois nós temos aqui, vamos pôr aqui, né? Aqui o Monte Hermon. Deixa eu apagar o Daniel, você já sabe que é Daniel mesmo. Então, vamos lá. E fica melhor para nós ocuparmos mais espaço. Então, temos aqui o Monte Hermon, vamos colocar aqui Monte Hermon, né? Depois do Monte Hermon sai o Rio Jordão. Aí temos aqui Mar da Galileia, tá? Temos aqui o Mar Galileia. Segue o Rio Jordão e
deságua no Mar Morto, tá? Deságua no Mar Morto. Então nós temos aí, a princípio, esse mapinha para nós coisar. Aí temos aqui, esse lado aqui, né? O Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, que nós vamos localizar aonde situa cada um, tá? Então é bom nós termos isso em mente para você entender a atuação dos profetas maiores, como que aconteceu. Então temos aqui o Mar Morto, o Golfo Pérsico, aí aqui se divide, tá? Divide aqui, nós temos dois fluentes aqui, ok? Temos aqui o Rio Tigre, e temos aqui o Rio Eufrates. Então nós temos aqui o Rio Tigre, o Rio Eufrates e aqui a Mesopotâmia, a Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? A região da Mesopotâmia, o próprio nome já diz, Mesopotâmia, ela significa entre rios. Então, a região da Mesopotâmia, ela fica entre o Rio Tigres e o Rio Eufrates, ok? E Babilônia ficava mais ou menos aqui, na região da Mesopotâmia, onde eram as terras dos caldeus. Então, nós temos aqui Babilônia, ó. Babilônia. Ok? Temos aqui, então, Babilônia. E aqui nós temos um rio fluente aqui, tá? Temos um rio fluente que atravessa essa região, que é o famoso Rio Quebar. Okay? Rio Quebar. Aqui também tinha um pessoal cativo, ó, tinha uns cativos que estavam aqui nessa região, entre os caldeus, e aqui que apareceu o profeta Jeremias. Então nós temos aqui Jeremias. Tá? Jeremias, quando ele recebe a chamada de Deus, ele tem aquela visão junto ao rio Quebar, aos cativos que estavam ali junto ao rio Quebar. Então era aqui. Temos aqui, aqui o palácio, ó, deixa eu colocar aqui, palácio de Nabucodonosor. E aqui nós temos, vamos colocar aqui, ó, Daniel. Ok? Daniel. Então nós temos Jeremias junto ao rio Quebar, Daniel lá em Babilônia, e aqui ficava Jerusalém. E aqui em Jerusalém nós temos Jeremias. Opa, eu errei, né? Jeremias que estava aqui. É o profeta chorão. Aqui no rio Quebar é Ezequiel. Eu sempre confundo Ezequiel com Jeremias. Então corrija aí. Ezequiel. Por isso que é bom você fazer aí um prospecto, né? Fazer um mapinha para você ter essa interpretação, tá ok? Então nós temos aqui Jeremias, ó, Jeremias. Temos aqui Daniel e temos aqui Ezequiel, tá bom? Então isso aí é só para você ter aí uma ideia. Nós sabemos que o início, né, da chamada deles, Daniel, ele atuou, vamos colocar aí, Daniel no ano 606 a 530, ó. 606 a 530 antes de Cristo. Aí temos aí Ezequiel 593 a 571, 593 a 571, ok? 593 a 571, e depois nós temos aí Jeremias, que atuou no ano 626 a 586. Muito bem. É muito bom você ter em mente essas datas, né? Então aqui nós temos mais ou menos um mapa simples, singelo, não bem detalhado, né? Só para ter uma ideia, sobre a região, lá a região
que é chamada de região fértil, né? Então, desse lado aqui, onde está Jerusalém, isso aqui é Canaã, tá? Então, essa região é a região chamada de Canaã, onde foram divididas as terras e aonde Israel recebeu cada uma a sua porção. Então, aqui nós estamos pondo aqui Jerusalém, aqui para cima tinha Betel, Judá estava aqui, Betel, Dan, então tinha as outras terras aqui, né? E aqui também tinha terras que foram possuídas. Temos aqui o Mar Morto, esse aqui é o Rio Jordão, tá? Você não esquecer, ó, Rio Jordão. Temos aqui o Rio Jordão, tá? E esse é o Mar da Galileia, chamado de mar, mas era um grande lago, né? E o Mar Morto também, que o Rio Jordão saía do Monte de Hermon, passava pelo Mar da Galileia e despejava no Mar Morto. Aqui não tinha saída, aqui era uma concentração muito grande de minérios, de sal, né? Tinha uma concentração salina, aqui a água se evaporava, né? Se evapora. Mas não vamos falar isso em outras histórias. Então, só para você ter uma ideia. Então, nós temos aqui os 3 profetas maiores. Então, vamos colocar aqui, para nós fecharmos os 4, como hoje é a última aula, nós vamos fazer um fechamento. E temos aqui Isaías, ó, Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou bem antes, né? Vamos pegar aqui o profeta Isaías, ele profetizou no ano 740, se não me falha a memória. Deixa eu puxar aqui. Eu não sou muito bom de datas, não, né? Mas vamos ver aqui. Isaías, aqui na minha Bíblia eu tenho tudo anotado. O ano que Isaías começou o seu ministério, o período de atuação de Isaías. Deixa eu ver aqui. O ano de Isaías. Cadê Isaías? Sempre tem anotado aqui. Pronto, tá aqui. Vou pegar aqui essa anotação. Bom, vamos ver aqui Isaías. Isaías foi o ano 740, isso, estava certo. 740, 681. 740 a 681. Ok? Então aqui nós temos o profeta Isaías. Olha aí. Então vamos fazer aqui agora o nosso encerramento, né? Então vamos fazer aqui a conclusão sobre isso aqui. Pai do Senhor, irmão Marvio, Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Marvio está nos acompanhando aí pela nossa transmissão do canal do YouTube, né? Estamos gravando hoje pela manhã a nossa 5ª aula. Então temos aqui o profeta Isaías. Então, para fazermos hoje o encerramento acerca dos profetas maiores, nós estamos agora colocando os 4, né? Nós já falamos de Isaías, já falamos de Jeremias e já falamos de Ezequiel. Hoje, agora, nós vamos falar de Daniel. Então, nós temos aqui Isaías, que ele atuou do ano 740 ao ano 681. Então, tem algumas datas que eu vou falar novamente que o aluno não pode esquecer. Ó, primeiro cativeiro de Israel. Ó, Israel. Primeiro cativeiro. 722. É o Reino do Norte. Tá ok? Temos aqui primeiro cativeiro. Judá. Reino do Sul. 606. Aí tem o segundo cativeiro Judá, 596. Terceiro cativeiro de Judá, 586. Aqui é Judá, tá? Por que eu coloquei primeiro cativeiro, segundo cativeiro e terceiro, né? Na realidade, o cativeiro começou no ano 606, quando são levados cativos. Só que Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém e ele leva os judeus cativos em 3 levas, né? Em 3 períodos. Ele não leva tudo numa vez só. Então, o dia que ele leva cativo os judeus que estavam aqui em Jerusalém, quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, que foi no ano 606.
E aí ele leva Daniel, Ananias, Azarias, Misael e os demais judeus. Ele leva o pessoal mais novo, mais moço, e deixa os mais velhos. Depois ele volta novamente a segunda investida em Jerusalém no ano 596, ele volta e leva mais uma remessa para a Babilônia. E aí sim, no ano 586, ele volta novamente, e aí sim ele leva todos os judeus e destrói o templo, pega todos os utensílios do templo e leva para a Babilônia. Então, nós temos aqui 3 anos de investidas e prisões, né, que levam o povo ao cativeiro. Então é muito bom você entender isso. Israel foi uma vez só, tá? Israel aqui foi pelos assírios, ok? Assírios. E aqui em Judá foi pelos babilônicos, pelos babilônicos. Então, nós temos Israel pelos assírios. Então, quando Isaías ele começa no ano 740, antes do cativeiro assírio, antes do cativeiro de Israel. E Isaías profetiza para Israel. E no ano 722, Isaías vê Israel ser levado cativo. E ele termina o seu ministério no ano 681. Então ele não vê o cativeiro babilônico, ele não vê Judá ser levado cativo, apesar que ele profetizou sobre o cativeiro de Judá, porém ele não vê Judá ser levado cativo, ele não presencia. E aí nós temos Jeremias, que começa o seu ofício profético no ano 626, antes do cativeiro de Judá e depois do cativeiro de Israel. Tá ok? Então ele vê isso. Jeremias começa o seu ofício profético antes do cativeiro de Jerusalém e depois do cativeiro de Israel. Aliás, Judá, né? Judá e Israel. Então não podemos esquecer esses dois aí. Jeremias começa o ministério antes. Tá. Daniel, ele começa então a sua vida como profeta, representante de Deus em Babilônia, no ano 606, que é o ano que Jerusalém é cativo, 606, 596, 586. Aqui é a destruição do templo, tá? Destruição do templo. Então, no ano 606, que é a primeira leva, primeira, segunda, terceira, tá? Então, na primeira leva aqui, no ano 606, Nabucodonosor leva, no ano 606, leva eles cativo. Só que Jeremias, ele não vai, ele fica em Jerusalém. Jeremias fica em Jerusalém, porque aqui ele leva os mais novos, ele leva a primeira leva, então fica em Jerusalém, tá? Quando ele encerra no ano 586, ele também vê a segunda leva. Jeremias termina o seu ofício profético no ano 586 com a destruição do templo. Quando o templo é destruído, Jeremias senta, chora e lamenta por tudo que está acontecendo, e aí nesse período ele escreve as lamentações de Jeremias, que são coisa gloriosa, que nós já vimos na aula passada. Então aqui Daniel vai para cá no ano 606, e aí ele começa a sua vida sendo observada, e Deus começa a usar Daniel no palácio, no ano 606. Só que no ano 593, Deus se revela a Ezequiel, 603. Daniel chega aqui primeiro, os anos vão se passando, e no ano 593, Deus usa e se revela a Ezequiel e lhe dá visões
tremendas e gloriosas, até dele retirando, né? Ezequiel tem a visão de Deus retirando a sua glória do templo. Deus retirando a sua glória no templo. E a destruição do templo foi no ano 586. Então, no ano 596, esse ano aqui é muito... na segunda leva, nesse ano aqui, 596, nós temos nesse ano os 3 profetas atuando ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. No ano 596, na segunda invasão, na segunda ida de Nabucodonosor a Israel, para levar mais cativos para a Babilônia, nós temos atuando Jeremias, temos atuando Ezequiel, e aqui nos caldeus, na terra dos caldeus, e temos atuando Daniel no palácio. Então é muito importante você saber dessas datas e saber que esses 3, na segunda leva, eles estavam atuando, tá bom? E na terceira leva, 586, na destruição do templo, Jeremias já estava encerrando a sua participação com as suas lamentações, e aí temos aqui Ezequiel, que estava também ainda operante, e temos aqui Daniel. Ezequiel vai até o ano 571, né? 571. A libertação do povo do cativeiro aconteceu no ano 536, Então nós temos isso aqui, 70 anos, tá? 70 anos do cativeiro. 70 anos cativeiro, tá? Começou aqui no ano 606, 606. Começou no ano 606 e terminou no ano 536. São essa linha dos 70 anos. Então nós temos aqui, 596, 586 e 537. Deu para entender? Então, quando encerrou o cativeiro babilônico, somente Daniel continuou ainda exercendo como profeta diante de Deus em exercício. Então, Daniel vivenciou a saída do povo daqui de Babilônia, retornando para a reconstrução de Jerusalém. Tá? Então, Daniel foi contemporâneo aqui de Esdras, Neemias, né? Quando na reconstrução do templo, Daniel era contemporâneo. Então, nós temos aí esta linha aí para que você possa entender. Então, vamos prosseguir aqui, vamos então dar sequência. Já demos aí essa pincelada dos anos para você se colocar, né? Para você se situar, ok? Então aqui Jeremias, você pagou aqui? Deixa eu colocar aqui. Jeremias, ok? Então nós temos aqui essa atuação, para você já ficar por dentro, faça seu mapinha aí, para você se situar, tá? Isso aí é para você se situar, para não ficar perdido, tá bom? Quando você fazer a prova, você vai saber responder algumas questões aí. Então nós vamos falar de Daniel. Irmãos, como nós estamos fazendo aqui o nosso curso básico em teologia, esse projeto Teologia para Todos, nós estamos sintetizando, né? Nós estamos aqui sintetizando o nosso curso. Então, não vai ser possível nós falarmos tudo acerca da vida de Daniel. Então, nós iremos sintetizar algumas passagens importantes, tá bom? Então, abrindo a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, sobre a questão de contextos históricos, a época. No nosso material didático, você tem aí já algumas explicações. Nós já vamos entrar aqui numa questão de interpretação dos capítulos, que é muito importante. Então nós vamos tentar falar aqui todos os capítulos do livro de uma maneira simples, objetiva, para não termos aí muito tempo, não ocuparmos muito tempo, e para que você possa assimilar essas bases, né? Para que você possa compreender melhor este livro glorioso. Então, Daniel, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler? No 3º ano do reinado de Joiaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ó, tá falando aqui, ó, Nabucodonosor veio para Jerusalém e a sitiou. A sitiou. É a primeira leva que aconteceu no ano 606. Ó, 606 antes de Cristo. Todas essas datas aqui que nós trabalhamos, nós estamos trabalhando com a data antes de Cristo, tá ok? Todas as datas. Às vezes eu nem coloco aqui, eu coloco só um ano, mas você sabe que é tudo antes de Cristo, tá? Então ele veio no ano 606 e a sitiou, ok? Versículo 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei Aspenaz, vamos pular aqui, senão nós vamos perder muito tempo. Versículo 6, vamos lá para o versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel o nome de Beltesazar, Ananias o nome de Cedraque, Misael o nome de Mesaque, Ananias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Bom, vamos lá. Então, nós temos aí no primeiro capítulo justamente essa leva, né? Essa primeira leva no ano 606, quando vai Daniel, vai Ananias, Azarias, Misael, que são os seus nomes, né? Os seus nomes hebraicos, os seus nomes aí de batismo, tá? A gente costuma tanto usar os nomes babilônicos que lhes foram dados, que muitos irmãos não lembram e não sabem os nomes deles, que realmente eles usavam antes do cativeiro. Então, quando eles são levados ao cativeiro, o eunuco que cuidava dos moços que foram para lá, que iam separar alguns para algumas posições, lhes deu esses nomes que são nomes babilônicos. Então, Beltesazar é um nome babilônico que foi dado para Daniel, assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos de Ananias, Azarias e Misael. Se você ainda não se matriculou no nosso curso de hebraico, se matricule, porque você vai aprender a ler o nome deles em hebraico e o significado em hebraico. E você vai entender que quando eles vão para a Babilônia, o nome deles são trocados, porque eles querem impor uma condição babilônica para eles. Ou seja, quando nós falamos de Babilônia, a Babilônia ela representa todo o sistema, toda a organização que é anticristo, que é contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, contra a própria revelação do reino de Deus. Então, tudo que batalha contra isto é chamado de Babilônia, numa maneira interpretativa, para sabermos que é aquilo que se opõe a Deus, né? Então, quando eles vão para a Babilônia, lá tem um sistema, lá tem uma maneira. E agora Daniel e esses 3 rapazes que eram servos do Deus vivo, têm agora que conviver na Babilônia sem deixarem se levar pelos costumes, pelas liturgias e por aquilo que aquele sistema que os envolvia a partir daquele momento. Então eles não podiam perder a sua identidade de hebreus, né, de judeus, como seguidores do único e verdadeiro Deus. Então, como nós dizemos, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Cristo é a nossa rocha que nos separa desse sistema
né, mundano, dessa organização que nos corrompe para mudar a nossa fé no único Deus verdadeiro. Então, como conviver nesta Babilônia? Então, nós temos aí alguns exemplos de Daniel. Daniel, ele vai e coloca no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Veja bem, o rei determina uma ração de alimento para aqueles moços, para que eles não fiquem fracos, para que eles continuem sendo belos, para que eles continuem sendo fortes, para depois serem levados diante do rei e assim serem escolhidos para algumas determinadas funções. Então, o eunuco tinha que fazer esse tratamento, né, esse cuidado para com esse pessoal que tinha sido levado cativo. Só que Daniel, ele coloca no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. E aí Daniel, então, conversa com o eunuco dizendo, olha, eu não quero me contaminar, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. E o eunuco fica preocupado, mas se o rei vos chamar e vocês não tiverem satisfatórios, então aí eu vou ser punido. Mas Daniel diz, não, faz o seguinte, então vamos deixar passar alguns dias, nós vamos nos alimentar de legumes, né, da nossa própria alimentação, e você nos analisa daqui a alguns dias se nós estamos fracos ou não, se aquilo alterou de alguma maneira a nossa vida ou não. E aí ele vê que os rapazes, mesmo não se alimentando do manjar do rei, continuavam com a mesma postura ou até melhores ainda, tá? Então, a primeira coisa que nós aprendemos a primeira prova de Daniel a contaminação. Não se contaminar em uma terra contaminada. Então, veja bem, a experiência que nós extraímos para nós é que nós estamos vivendo em uma terra contaminada pelo pecado. E nós temos que viver fiéis ao nosso Deus verdadeiro sem nos contaminar com os manjares oferecidos por este mundo tenebroso. Quais são os manjares oferecidos? O que é que tem no mundo? Nós já estudamos em matérias passadas. Já estudamos sobre isso, né? Em Hamartiologia, porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? Não é carro, casa, não é isso. O que há no mundo que nos contamina? Ora, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, essa contaminação não pode entrar na nossa vida. Então, vamos voltar para Daniel. Então, Daniel passa a sua primeira experiência, onde lhe é oferecido, e ele, então, não se deixa contaminar. Vamos para o capítulo de número 2. Olha aí a sua Bíblia. No capítulo 2, nós temos aí o sonho, né? O sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tem um sonho, né? E ninguém consegue interpretar esse sonho. Ele tem um sonho, Deus dá uma visão em sonho para Nabucodonosor, e no capítulo 2 vemos que ninguém conseguia agora interpretar este sonho. Então o rei manda chamar todos os magos para dar interpretação, e eles não conseguem achar a interpretação do sonho. E ele manda matar todos, fala, mata todos, porque ninguém consegue decifrar o meu sonho, eu estou angustiado, eu quero saber a sua interpretação, e ninguém consegue. Só que daí Daniel, ele procura e diz ao capitão da guerra, Arioque, né? Daniel procura Arioque e fala ao capitão de guerra que não faça isso, que ele ia orar a Deus, e ele ia chegar no templo, ia falar com o rei, e ia dar a interpretação. Então Daniel pede a seus 3 amigos que orem, né? Pede a eles que orem com ele sobre esse intuito. Então, vamos orar, eles estão aqui no palácio em Babilônia, vamos orar, porque eu vou dar a interpretação ao rei, né? Então, no capítulo 2, nós temos aí, no capítulo 1, ele não se contamina. No capítulo 2, agora Deus dá um sonho para o rei, que é a oportunidade agora de Daniel, que tem a excelência, o Espírito do Deus vivo,
se demonstrar, se destacar como um servo de Deus que pode realizar todas as coisas. E aí ele vai, né? Deus revela para Daniel o sonho do Nabucodonosor e lhe dá a interpretação que aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, o tronco de bronze, as coxas de bronze, tinha as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Né? Nós não vamos falar sobre essa estátua do sonho, porque é escatológica, né? Ela fala do reino de Babilônia, fala do Medo Persa, fala dos gregos, fala dos romanos e também do anticristo, que é aonde viria dos romanos, que é o barro com ferro. Então temos aí esse sonho, né? No capítulo 2, quando ele tem esse sonho, e aí Daniel é visto com outros olhos pelo rei. E aí nós temos então o capítulo 3, que é uma prova, né? Nabucodonosor faz então, passa-se o tempo, Nabucodonosor faz uma estátua para que todos adorem aquela estátua, e aí temos a atuação de Sedraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Temos a atuação deles, não se curvarem diante daquela grande estátua que Nabucodonosor levanta, né? Nós vemos aí muitos pregadores pregarem tudo, né? Por que Daniel não estava lá? Por que o texto só cita Ananias, Azarias e Misael e não cita Daniel nesta passagem? Por que isso acontece? Olha, a estátua que é levantada é uma estátua grande, né? Uma estátua enorme. Vamos fazer aqui mais ou menos, tá? Aqui eu não sei fazer, irmão, viu? O meu desenho é muito ruim, tá? É uma estátua que é levantada, tá? E essa estátua, alguns dizem que essa estátua era a personificação do próprio Nabucodonosor. Alguns dizem que era um deus que eles adoravam, né? Mas a Bíblia diz que ele levantou essa estátua e queria que todos adorassem essa estátua. Então, muito bem. Essa estátua, ela tinha 27 metros, ó. Ela tinha 27 metros de altura, 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. 2,70 metros de largura, tá? Esse era o tamanho da estátua. 27 metros de comprimento e 2,70 de largura. Então ela era bem grande, né? Ela era bem grande, essa estátua. E aí todos deveriam adorá-la após os instrumentos de música. Todos deveriam adorar essa estátua, ok? E aí nós temos apenas 3 que estavam ali, que não se dobraram, que não se encurvaram. Você já conhece a história. E aí eles foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, e eles foram lançados por não adorarem aí a estátua. Por que Daniel não estava aqui? Ora, Daniel não estava aqui porque Daniel estava no palácio. Eles foram lá para esse local onde foi levantada essa estátua e Daniel ficou no palácio. Daniel estava no palácio. E aqui estava Ananias, Azarias e Misael. Eles estavam aqui e quando aconteceu o episódio só estavam os 3 presentes. É claro que se Daniel tivesse aqui, não seriam 3 jogados na fornalha, seriam 4, porque com certeza Daniel também não se curvaria a essa estátua. Então, merece uma atenção melhor sua nesses textos, você lê com paciência esses versículos, porque você vai extrair ensinamentos gloriosos. Eu não quero entrar em muito detalhe, que eu quero falar de cada capítulo, seus acontecimentos nessa introdução, para nós fecharmos aí a introdução dos profetas maiores e você entender acerca de Daniel, porque
tem muitas coisas para falarmos que vamos aí atingir em níveis mais superiores da teologia. Então nós temos aí esse acontecimento. Aí você vai para o capítulo de número 4. Ó, no capítulo 4 é quando Nabucodonosor sonha com a árvore, né? A árvore cortada. Então ele sonha com aquela árvore. Ó, você vai ver aqui no capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões na minha cabeça me perturbaram. Por isso fiz um decreto pelo qual fossem levados à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos, feiticeiros. Contei o sonho diante deles, mas não fizeram saber sua interpretação. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, versículo 8 do capítulo 4, tá? Segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos. E aí o rei vai relatar o sonho para Daniel, né? E aí Daniel vai dar a interpretação do seu sonho. Olha, veja que no capítulo 4, aqui no versículo 13, vai estar falando assim, ó: estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça na minha cama, eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai os ramos. E ele está relatando a visão. Olha aqui no versículo de número 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos perturbavam, pelo que disse o rei a Beltesazar: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Aí ele vai explicar. Olha o versículo 20. A árvore que viste, cujo cresceu e tal, e vai falar sobre a árvore, e vai falar que é ele, né? No versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte. Então, que aquela árvore do sonho de Nabucodonosor, que era o próprio rei Nabucodonosor, que havia crescido e se feito forte. No versículo 23, ele vai falar agora sobre o vigia que o rei viu, né? E vai falar que esse vigia, um santo que descia do céu, que dizia cortai a árvore e destruí-la, que seria os tempos que passariam sobre Nabucodonosor, que ele seria cortado do reino por um período de tempo. Ele ia viver como os animais, né? Por 7 tempos, que seria aí 7 anos. E ele ficaria, mas a raiz da árvore tinha ficado na terra, quer dizer, você ia ficar 7 anos cortado do reino, porém, depois de 7 anos, por causa das raízes que permaneceram, você vai retornar ao reino. Aí Daniel lhe dá a interpretação, tá? E fala para ele do período que ele ia passar, e volta tudo tal, e realmente ele passa esse período. Deus, por que isso estava acontecendo? Porque Deus já estava se revelando a Nabucodonosor quem era Deus, né? Ele já estava mostrando para Nabucodonosor. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Então os profetas profetizavam para a nação, para que a nação não se preocupasse, porque tudo estava no controle de Deus. Então nós temos aqui esse sonho glorioso que Daniel dá a interpretação. Então Deus já começa a usar Daniel sobre todos os magos, feiticeiros, aqueles que diziam ter poderes, né? E Daniel se despontava. Então temos aí esse capítulo 4 glorioso, que merece também uma atenção, né? Se nós formos aqui falar dele, nós vamos ficar muito tempo aqui, então vamos deixar isso para mais para frente, tá bom? Então vamos deixar para mais para frente. Então vamos continuar aqui. No capítulo 5, então nós temos
a famosa escrita na parede. Nós temos no capítulo 5, do capítulo 5, você tem que entender. Do capítulo 5, do capítulo 5 e o 4, entre o 4 e o 5, aqui está a morte de Nabucodonosor. Aqui está a morte de Nabucodonosor. Ok? Então, nós temos aqui, do capítulo 5 para trás, a morte. Do capítulo 5 para frente, nós temos então aí o reinado, o reinado do filho de Nabucodonosor. Nós temos aí o reinado dele. Olha aí, o rei Belsazar. Então, aqui nós temos agora Belsazar. Por que eu estou agora falando isso para você? Você tem que ter em mente isso. No capítulo 4, Nabucodonosor morreu e Belsazar assume o reino. E aí ele faz uma festa, faz um banquete, traz todo mundo para festejar esse banquete, tá? Aqui não fala em que momento aconteceu esse banquete, mas nós podemos entender pela leitura do capítulo 5, que esse banquete aconteceu já no final do reinado de Belsazar, nos últimos momentos de vida de Belsazar aconteceu esse banquete. Por quê? Porque quando você lê o capítulo de número 6, o capítulo número 6, quem era rei aqui, era Ciro. Tá? Você tem que entender isso aí. No capítulo de número 5, eles estão festejando, estão bebendo, pegaram os utensílios da casa do Senhor, para festejar. Então aqui nós temos a festa de Beltesazar, a festa. No capítulo 5, a festa de Beltesazar. O livro de Daniel, alguns capítulos não estão em ordem cronológica. E aí, pelos contextos, você tem que colocar em ordem cronológica para que você possa entender. Tá? Eu estou indo um pouco devagar para você entender isso aqui, porque alguns capítulos, por exemplo, nós temos aqui o capítulo 6, que é o rei Ciro, está no reinado. Porque aqui, entre o 5 e o 6, houve então aqui a conquista dos caldeus, dos caldeus, os medo-persas. Então, os medo-persas conquistaram os caldeus aqui, houve a conquista sobre eles, porque os medo-persas, sobre o comando de Ciro, sob o comando de Ciro, conquistou Babilônia, eles conseguiram conquistar Babilônia. Então, no capítulo 6, já é a Babilônia conquistada pelos medo-persas. Tá ok? Por quê? Porque no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel, esses dois capítulos aconteceram antes do capítulo de número 4. Então, está fora de ordem cronológica. O capítulo 7 e o capítulo 8, eles acontecem antes do capítulo 4. Então, tinha que ter colocado aqui, esses dois capítulos tinham que estar localizados aqui. O seu contexto histórico está antes do capítulo 5, está aqui no capítulo 4. Deu para entender? Que se você for ler na ordem da Bíblia, você vai ler o 4, 5, 6, 7 e 8. Só que o contexto histórico do 7 e 8 está antes do capítulo 5. Você tem que observar quando você lê os primeiros versículos do capítulo, porque eles vão dar essa interpretação. Ok? Deixa eu apagar aqui para nós usar também esse lado. Vamos apagar aqui o Mar Morto. Deixa eu apagar aqui. Um monte de irmão. Tá? Você tem que ter essa interpretação para você entender. Tá? Então nós estamos falando aqui de Daniel, não há necessidade de ficar. Capítulo 5. Capítulo 5. Nós estamos aqui no capítulo 5. Tá? Então, capítulo 4. Tá?
morte do rei, né? Quem rei? O Nabucodonosor morreu. Capítulo 5, Belsazar. Aí no capítulo 5 nós temos a mão misteriosa na parede, porque eles estão usando os utensílios, aparece uma mão e escreve Mene, Mene, Tekel, Ufar, Sim, né? E aí Daniel lhe dá a interpretação, teu reino foi contado e foi passado para outro que é mais do que você. Então, ele vai dar essa interpretação aqui, Você vai lá no versículo número 15, número 25, Capítulo 5, 25. Capítulo 5, 25. Olha aí. Esta é a escrita que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Olha aí. Versículo 26. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, versículo 30 é imprescindível, 5, 30 ao 31, nós lemos 5:25, né? O 30 a 31 diz o quê? Naquela mesma noite, que noite? Na noite da mão, na noite em que Daniel deu a interpretação, naquela mesma noite, olha aí, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Então, naquela mesma noite, no capítulo 5, na mesma noite, Belsazar morreu. Tá? Belsazar morreu. E os medo-persas, na direção de Dario, conquistaram Babilônia. Babilônia, irmãos, segundo a história, Babilônia era uma cidade fortificada. Ninguém conseguia entrar naquela cidade, era impossível alguém entrar na cidade de Babilônia. Só que na Babilônia tinha os jardins suspensos, tá? Os jardins suspensos da Babilônia. Então tinha aqui os jardins, Jardins. São chamados de os jardins suspensos de Babilônia. Tá ok? Então tem os jardins suspensos de Babilônia. Como que os medo-persas fizeram para invadir Babilônia naquela noite? Tudo aconteceu naquela noite. O Nabucodonosor, para construir esse jardim, ele desviou um caminho aqui do rio, né? Do rio Eufrates. Isso aqui é o rio Eufrates. Deixa eu marcar aqui que eu já paguei, né? Rio Eufrates. Ele fez o quê? Ele desviou um curso do rio Eufrates que passava por debaixo das muralhas da Babilônia, regava o jardim e saía para o outro lado. Então ele desviou um curso do rio, Eufrates, ele fez um braço que passava por baixo dos muros de Babilônia e regava os jardins, que são os jardins suspensos de Babilônia. O que os medo-persas fizeram? Eles bloquearam esta passagem aqui, Bloquearam esta passagem, essa entrada do rio por baixo das muralhas, e começou a esvaziar os arquidutos que ficavam por baixo dos muros de Babilônia. E todo o exército dos medo-persas, o exército dos persas, adentraram Babilônia por esse arquiduto, da onde passava essas águas que vinham do rio Eufrates, que regavam o jardim. Elas passavam por baixo do muro, então era intransponível os muros.
eles estavam todos seguros dentro das muralhas de Babilônia, porque era impossível um exército entrar lá dentro. Mas aí eles fizeram essa estratégia e entraram. Então, quando estavam bebendo e quando estava acontecendo lá, aquela mão na parede, já os inimigos, os medo-persas, aqui os persas já estavam trabalhando, trancando esse rio, já estava tudo isso em andamento. Olha que coisa! E aí eles entraram, eles estavam bêbados, e naquela mesma noite, os medo-persas, os persas conseguiram conquistar Babilônia, né? E aí mataram Belsazar. Então esse capítulo 5 vai falar sobre a morte de Belsazar e a conquista dos persas sobre a Babilônia. E aí você tem no capítulo 6, no capítulo 6, né, que é Daniel, vamos por aqui, Daniel na cova dos leões. Então Daniel na cova dos leões já é na gestão dos medo-persas, já é na gestão do medo-persa. Daniel não foi jogado na cova dos leões na gestão de Nabucodonosor e nem na gestão de Belsazar. Já era Ciro que estava no comando ali de Babilônia, por causa que ele já tinha conquistado. Então é muito bom você entender essa cronologia do 4, a morte de Nabucodonosor, ele morre. Aí do 5, que é Belsazar, seu filho, ele morre. E no 6, que já começa os medo-persas na gestão de Ciro. Por quê? Porque aí você vai ver aqui no 6 a inveja dos líderes, né, dos outros sápatras, príncipes que estavam lá, porque Daniel ele é colocado como um dos cabeças, né, daquela liderança, e os outros ficam com ciúmes. E aí querem convencer Ciro e fazem um decreto, tem um decreto, que porque ele adorava ao Deus verdadeiro, fazia orações 3 vezes ao dia, então é feito aquele complô, sempre troca de poderes, tem um complô aí. Então eles fizeram um complô para poder pegar Daniel, e aí ele é jogado na cova dos leões. Você já leu, se você não leu, leia esse capítulo 6, que é muito bom, muito interessante, mas leia ele entendendo que foi depois desses acontecimentos, tá? E aí Deus se revela, através de Daniel, se revela para Ciro. Tanto que quando vai tirar ele da cova dos leões, ele fala que não adorem outro Deus a não ser o Deus que livrou Daniel da boca dos leões. E pega aqueles outros e manda jogar lá e serem mortos. Eu estou resumindo, viu, irmãos? Estou resumindo, porque não dá para nós falarmos de tudo. Então, agora, o 7 e o 8, olha, aí quando você vai para o capítulo 7, olha o que está escrito aqui. O sonho com animais simbólicos. Então no capítulo 7 vai falar de sonhos e visões que Daniel tem. Mas quando que Daniel teve esse sonho e essas visões que está no capítulo 7? Olha aqui, aí você tem que ler capítulo 7, o primeiro versículo, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então nós temos aqui, no primeiro ano de Belsazar, Belsazar. Então, se aqui aconteceu no primeiro ano de Belsazar, e no capítulo 5 Belsazar foi morto, então o capítulo 7 ele entra aqui, Deu para entender? O capítulo 7 ele entra depois do capítulo 4. Por quê? Porque no capítulo 4 é a morte do rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor morre, e no primeiro ano do reinado de Belsazar, Deus dá visões a Daniel. E aí nesse ano ele tem visões, né? Ele sonha com os 4 animais, que são os 4 impérios que surgiriam. Ele sonha com o leão, aparece o urso, aparece o leopardo, e aparece um animal espantoso, né? O urso, o leão, o urso, o leopardo e um animal espantoso que ele cita no capítulo 7. Ele não cita quem é o 4º animal, só fala que é um animal espantoso e dá aí as características desse animal, que refletem
os impérios. O leão é o Império Babilônico, o urso é o Medo Persa, leopardo é o Alexandre o Grande, que é os gregos, e temos aí Roma, né? Roma com César. Então temos aí os 4 impérios que iriam se levantar, tá? Isso aí é escatológico, nós vamos falar, eu não vou falar desses impérios agora, desta visão, porque nós vamos falar em matérias mais na frente, então eu não vou falar 2, 3 vezes. Então é só para você saber que esta visão desses animais é uma visão profética dos acontecimentos que Deus se utilizaria das nações. E aí temos no capítulo 8, olha no capítulo 8, no 3º ano do reinado do rei Belsazar. Aí no capítulo 8, versículo 1, no 3º ano do reinado do rei Belsazar. Então, ó, no capítulo 8, já é o quê? 3º ano de Belsazar. Então, esse capítulo 8 aqui, ele entra aqui também, ó. Ele entra antes do 5 e depois do 7. Então, se nós fôssemos numerar, na realidade seria 4, o 7 seria 5, o 8, 6 e esse 5 seria o 7. Tá vendo como é que não está em ordem cronológica? Então você tem que ler o versículo, interpretar qual é a época histórica daquele capítulo e aí identificar qual é o antes, qual é depois. Não está em ordem cronológica. Então, aqui o capítulo 7, a visão que Daniel tem dos animais. Deus deu essa visão a Daniel no 1º ano do reinado de Belsazar. E começa a se cumprir a visão dos animais com a invasão aqui do rei Ciro, que eram os Medo-Persas, né? Os Medo-Persas eram o 2º animal, que era o urso. Então ele viu o 1º animal, que era o leão, que era o próprio reino, a própria nação, o Império Babilônico. Aí depois tem o urso, que é o Império Medo-Persa, que é os persas. Então já começa a se cumprir. Então ele teve a visão antes. Daniel já sabia de alguns acontecimentos por visões que Deus tinha dado a ele antes dos acontecimentos. E temos aqui no capítulo 8 a visão do carneiro e o bode. Aqui nós temos o carneiro e o bode. Ok? O carneiro e o bode. O carneiro aqui é o Império Grego. É o grego. Tá? É o Império Grego. E o bode aqui, ele é o Império Persa. Ó, ele é o Império Persa. Olha que coisa, hein? Antes dos Medo-Persas conquistarem Babilônia, antes de entrar na Babilônia, Deus tinha mostrado acerca desses 2 reinos. Então nós temos aqui o bode, que é os Medo-Persas, e o carneiro, que era o Império da Grécia, os gregos. Tá? É uma visão profética, e é interessante porque você vai ver aqui, ó, capítulo 8, versículo 5. Ó, um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ó, então temos aqui o bode, o bode que tinha um chifre. Um chifre. Deixa eu mudar aqui, peraí. Que é o contrário. O bode aqui, ó. O bode é os gregos. E o carneiro é os Medo-Persa. Tá? O carneiro é o Medo-Persa. Isso, carneiro é o Medo-Persa. Então tinha o bode com um chifre. O bode é a Grécia. E esse um chifre é Alexandre.
é Alexandre o Grande. Ok? Por quê? Porque os gregos, eles tinham um rei, que era o pai de Alexandre. Quando Alexandre tinha 21 anos, o pai dele morreu. O pai de Alexandre morreu quando ele tinha 21 anos de idade. E ele assume o comando dos gregos. Ele assume o comando do exército. Segundo a história, Alexandre, ele treina, vou até colocar aqui, ele treina 50 mil, deixa eu colocar aqui, certinho, né? 50 mil gladiadores. Alexandre, esse moço de 21 anos de idade, ele treina 50 mil gladiadores e monta um exército com esses 50 mil gladiadores. E com esses 50 mil gladiadores, ele vai de encontro ao carneiro. Ao carneiro. Quem é o carneiro? É os medos e os persas, né? Os medo-persas era a união entre os medos e os persas. Por isso é chamado de medos-persas. Eram duas nações que se uniram em uma, que são os persas. Então, o carneiro representa os medo-persas. Olha, vamos ler aqui a Bíblia, para você entender. Versículo 5. Então, é capítulo 8, verso 5. 8, 5, Daniel. Isso aqui é uma visão, tá, irmãos? É uma visão que Daniel teve. É a visão que foi mostrada a Daniel antes da morte de Belsazar. Ele recebeu no 3º ano do rei Belsazar. Então, no 1º ano, ele teve a visão dos 4 animais. Primeiro ano, os 4 animais. E no 3º ano, o carneiro e o bode. Olha aí. Estando eu considerando, vi um bode que vinha do ocidente sobre a terra, sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres. Esse carneiro tinha 2 chifres. Então, o carneiro é a nação, né? A nação dos persas. A nação dos persas, ok? Que tinha 2 chifres. Quais os 2 chifres? Os medos e os persas. Os 2 chifres. Que eram os 2 que se uniram para conquistarem Babilônia. Então, os medos e o persas. Então, ele teve a visão aqui dos impérios. E agora, no capítulo 8, Deus dá no 3º ano de Belsazar a visão da Grécia, que ia conquistar o medo persa, porque o bode veio de encontro ao carneiro. Olha aí, no versículo de número 6, né? 6. Dirigiu-se o carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Versículo 7. Viu chegar perto o carneiro, irritado contra eles, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro. A Grécia veio e quebrou esses 2 chifres. Quebrou, quer dizer, conquistou os medo-persas. Quebrou os 2 chifres porque não havia força no carneiro. Ele veio com 50 mil gladiadores e conquistou o Império Persa. Isso aí era inconcebível, porque o exército de Alexandre o Grande era bem menor do que o exército dos Medo-Persas. E tem uma citação histórica, não está na Bíblia, é uma citação histórica, que Alexandre o Grande tinha dito em uma de suas falas que ele não trocaria um gladiador dele por 1000 soldados persas. Olha, tão preparado e poderoso que eram esses gladiadores. Gladiadores eram homens treinados para matar, para a luta, né? E ele treinou esses 50 mil gladiadores e partiu para cima dos medo-persas, e a Grécia conquistou aí
e aí nós entramos no período aí interbíblico, que foi aonde a Grécia, no domínio de Alexandre o Grande, conquistou. Mas vamos deixar isso mais para frente. Então temos aqui a visão dessas conquistas, desses acontecimentos que Deus deu para Daniel. Então Daniel teve uma visão profética que se cumpriu no período interbíblico, tá? Então vamos lá. Aí temos então o capítulo 9. O capítulo 9, o capítulo 9 já dá sequência aqui, já entra aqui, Aí sim, o capítulo 9 já entra com o reinado dos Medo-Persas aqui, de Ciro. O capítulo 7 e 8 são só visões, tá, irmãos? Não são acontecimentos reais. São visões que Daniel teve do que iria acontecer. Ele teve essas visões do que iria acontecer. Mas aí o capítulo 9 começa aqui depois do capítulo 6. Então no capítulo 9 temos a oração de Daniel, quando ele ora, Deus preocupado por causa dos 70 anos do cativeiro, que já estavam se cumpridos. Isso aqui já era mais ou menos no ano 536, e ele preocupado ora a Deus por 21 dias, o anjo ficou impedido de trazer a resposta, e aí ele tem aí essa resposta. Nós temos aqui no versículo de número 24 a seguir, que são as famosas 70 semanas de Daniel, quando aí Deus dá para Daniel esse período de tempo de 70 semanas, que são 70 semanas de anos. Nós não vamos falar disso agora, porque esse capítulo 9, que fala das 70 semanas, tá? Isso aí é um estudo escatológico que nós vamos ver em escatologia. Então, quando nós estudarmos escatologia, nós vamos fazer esse capítulo 9 de Daniel dessas 70 semanas. É uma visão profética que Daniel teve, uma revelação, profética de Deus através do seu anjo sobre um tempo pré-determinado para a nação de Israel. Aí temos aí no capítulo 10 a visão de um homem que também vai falar sobre esses acontecimentos. Aí temos o capítulo 11, que aqui acho que tudo já vai mais escatológico. No capítulo 11, que é o capítulo que antecede o último de Daniel, temos no capítulo aqui: no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E aí e ele vê: agora eu te declarei a verdade, ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Aí ele vai falar sobre o Alexandre o Grande, e fala dos seus generais. Ele fala no capítulo 3, depois se levantará um rei valente, no capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Tente me acompanhar, eu estou lendo os capítulos, por isso que é bom você estar com a sua Bíblia aberta para acompanhar esses acontecimentos que eu estou falando. Capítulo 11, versículo 3. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Ele já está citando esse rei, é Alexandre o Grande, ele já está sendo mostrado para ele. Olha o versículo 4. Estando, porém, ele em pé, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Não passará sua posteridade, nem terá mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Aqui são os 4 generais que, após a morte de Alexandre o Grande, divide o reino em 4 partes, tá? Nós vamos estudar isso mais para frente, então por isso que eu não vou falar agora, porque isso aqui é matéria que nós iremos realizar posteriormente. E por fim, nós chegamos então aqui no capítulo número 12, tá ok? Porque todo esse capítulo 11 vai tratar disso. No capítulo 12, que é o tempo do fim. Aqui Daniel vai trazer algumas revelações dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos, tá ok? E aí nós vamos entrar aqui também no versículo 7, versículo 9, versículo 11, versículo 12 e o último versículo, que é o versículo 13. Esse capítulo 12 de Daniel está relacionado escatologicamente com os acontecimentos do final dos tempos.
Então nós vamos tratar desse assunto também em escatologia, a matéria de escatologia, a gente abrange todos esses assuntos que são escatológicos, são revelações de Deus a Daniel. Daniel tem uma boa parte escatológica que nós vamos utilizar para entendermos os fins dos tempos. Então isso aqui é escatológico, nós vamos tratar dentro da escatologia. Tá bom, meu querido? Deus abençoe sua vida. Então que você possa guardar e colocar esses acontecimentos em ordem cronológicas, entender esses capítulos, muito importante, que eu acho de grande valia você entender o capítulo 7, capítulo 8, que eles antecedem o capítulo 5, tá? Antecedem o capítulo 5. O capítulo 5 já está tratando da morte de Belsazar e o capítulo 6, o início do reinado de Ciro, né, dos Medo-Persa, que conquistou Babilônia. Então, o capítulo 7 e 8 são visões que Daniel teve ainda no reinado de Belsazar, antes da conquista do Império Medo-Persa, tá bom? Que Deus abençoe, essa é só uma introdução, nós vamos analisar mais profundamente nas matérias que virão. Que Deus abençoe sua vida, ter estado conosco, tá ok? E vamos continuar aí, e Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Tem um comentário aqui que eu não entendi muito bem, mas que Deus abençoe a todos. E não perca aí a nossa próxima aula. Hoje à noite vamos transmitir ao vivo, nós vamos iniciar a matéria de antropologia. Então não perca a próxima matéria, continue os seus estudos. Esse curso é um curso básico, estamos sintetizando, apenas abrindo a janela do conhecimento para a sua vida, mas nos nossos cursos médio bacharéis, nós vamos entrar na profundidade da palavra. Deus abençoe. Não perca o nosso curso de hebraico, se matricule, vai começar no dia 12 de julho, a nossa aula do hebraico, que serão 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Não será transmitida pelo YouTube e nem pelos nossos canais aí de transmissão. Será uma sala fechada, um curso exclusivo para quem quer aprender aí a língua hebraica. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.